Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, bem-vinda mais uma vez, bem-vindo mais uma vez ao curso Uma Nova Visão para um Novo Tempo. Chegamos à classe ou à aula de número 12, você acredita? São 11 aulas até aqui, hoje a 12ª aula. Para que isso aconteça, para que isso chegue até você, nós temos uma equipe muito legal trabalhando. Eu queria aproveitar essa abertura, essa introdução aqui para agradecer a equipe que trabalha, que produz, que maneja esse conteúdo para que esse conteúdo chegue até você. Além do professor Armando, nós temos ainda 2 teólogos também na nossa equipe participando. Temos redatora, temos equipe de marketing, equipe de apoio, o pessoal técnico que participa na produção de vídeos ou até nessa transmissão. Muito obrigado a cada um que participa, que trabalha para que esse conteúdo chegue até você. Tem sido bom? Você tem aproveitado? Tem gostado? Espero que sim. Nós fazemos isso com carinho, pensando em você, pensando na sua família, nos seus queridos. Falando nisso, que tal você compartilhar esse conteúdo agora, esse link para alguém que possa assistir? Você está vendo aqui já ao meu lado o tema de hoje. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Falamos sobre Jesus, um pouco dos seus ensinamentos, um pouco da sua filosofia. Agora vamos falar dessa terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo de Deus? Como ele atua hoje? Nós vimos muitas vezes em algumas igrejas ou religiões que se faz, marca a hora, vem aqui para encontrar o Espírito Santo. Como funciona a atuação do Espírito Santo hoje ainda? Ele atua realmente hoje? Eu posso perceber essa atuação, eu posso sentir essa atuação? Vamos mais uma vez abrir a Bíblia para entender, para perceber o que ela revela sobre isso para nós. Para isso o professor Armando está aqui e logo mais vai falar para vocês. Mas antes disso, como sempre, vamos orar, pedir a presença de Deus, a iluminação do Espírito Santo, para que possamos perceber essas verdades na palavra de Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui dispostos a ouvir a Tua palavra. Essa vontade já não é nossa, já não vem de nós, já é um trabalho do Espírito Santo no coração, e por isso nós te agradecemos. E também pedimos pelo Espírito Santo ao nos dar entendimento para que essas palavras cheguem ao nosso coração, encontrem um coração aberto, preparado e possa, a partir daí, permitir uma transformação de vida, uma transformação de propósitos. Usa mais uma vez o professor Armando e a cada um de nós ao receber essa aula, essa palestra, pedimos no nome de Jesus. Amém. Armandinho, eu particularmente gosto muito de ouvir as suas aulas. Já ouvi você falar sobre o Espírito Santo, mas como tudo que você tem apresentado aqui tem sido de uma maneira diferente, eu estou louco para ouvir mais uma vez. Que Deus te abençoe e te use, meu amigo. Muito obrigado, Roger. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem mais uma vez conosco aqui. E como o Roger falou, a gente já estudou sobre Deus, a gente já estudou sobre Jesus, e hoje vamos falar sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. E se você quer saber como é que Deus se divide em 3, você vai ter que perguntar para ele, porque eu não sei como. A gente sabe por quê, e hoje vamos aprender mais um pouquinho do porquê. Mas a gente já sabe que o Espírito Santo representou uma parte muito ativa na criação, junto com Deus e com Jesus. E nós vamos saber hoje que ele também fez uma parte ativa na encarnação de Jesus, na redenção. Ele inspirou as Escrituras, ele encheu a vida de Jesus de poder, ele nos atrai para as coisas de Deus, ele nos convence da verdade e também nos alerta sobre o erro. E quando Jesus fez essa provisão de mandar o Espírito Santo, ele sabia do porquê. Nós vamos aprender hoje um pouquinho do porquê. Então vamos começar. Nós temos evidência da pluralidade da divindade nos textos seguintes. Gênesis 1, 26, está escrito lá, nós já vimos esse texto. Façamos o homem à nossa imagem, no plural. Gênesis 3, 22, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Gênesis 11, 7, na história da Torre de Babel, venham, desçamos e confundamos, percebe? Tudo no plural, né? Isaías 6, 8, quando
Deus queria mandar alguém para fazer o seu trabalho, ele fez a seguinte pergunta: quem há de ir por nós? É muito interessante isso, né? Já expliquei, eu não sei como, ninguém sabe, mas a gente vai aprender do porquê. A terra era sem forma e vazia, diz Gênesis lá no início, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E quando Deus falou no princípio, a gente já sabe que esse no princípio é repetido no Evangelho de João, se referindo ao verbo, que é Jesus. Deus estava no princípio e o Espírito de Deus também. Então ele é um agente ativo na criação. Eu vou mostrar para vocês hoje um texto que fala disso, é um verso só, que é muito lindo. Nós vamos ver lá no meio da nossa palestra, tá? No misterioso processo em que Deus se tornou carne, podemos indicar as atividades da Trindade. Eu quero falar um pouquinho disso aqui. A gente já aprendeu aqui que Jesus é Deus conosco. É um Deus que veio aqui morar conosco. Nasceu, cresceu, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi um jovem, tá? Nós vimos o quanto ele sofreu e por que ele sofreu. E aqui ele é o Criador. Então é um mistério esse processo, né? Mas Lucas 1,35 diz assim: e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele está falando com a Maria. Ele está anunciando a Maria que ela vai ser mãe. E eu vou repetir. E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, Deus Pai, te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, a Trindade na encarnação. Não é? Vocês percebem? Eu estou querendo mostrar aqui que a Trindade trabalha sempre junta para nosso benefício, não é? Esse verso que eu queria mostrar. Olha que coisa linda. Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito Santo também é criador. Claro, se ele é Deus, ele é tão criador quanto Deus Pai e Deus Filho, não é? O que mostra assim uma unidade na Trindade. Gente, a gente está falando assim, 3 pessoas distintas, mas uma divindade só, ok? Mas não é bonito esse verso? Fala para mim. As palavras de 1 Coríntios 12, que nos ajudam a entender a divindade do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:4 diz que ele concede dons. 12:5 diz que ele concede a capacidade de servir. Verso 7, o Espírito concede dons úteis. E eu queria que você pegasse esta palavra e colocasse no seu cabide aí de anotações, porque nós vamos usá-la daqui a pouco. E em 1 Coríntios 12:28 diz que Deus é que dá os dons através do Espírito Santo. Percebe então qual é o trabalho do Espírito Santo? Ele dá dons. E eu vou me permitir hoje discorrer sobre esses dons que o Espírito Santo concede. Porque como o Roger já falou aqui na introdução, tem muita televisão aí que promete o Espírito Santo, né? Basta ir lá, e eles dão um monte de endereços ainda, né? É lá, lá, lá ou lá, nesta hora, naquela hora, que o Espírito Santo vai estar lá. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, verso 11. Eu quero me demorar um pouquinho aqui. E eu vou falar para você com muito carinho. Eu tenho alguns amigos que já me perguntaram algumas vezes se eu fui batizado pelo Espírito Santo. Eu digo que acho que fui, né? Eu gosto das coisas de Deus, eu gosto de ler a Bíblia, eu procuro fazer o bem, eu procuro ajudar quem eu posso, não desejo mal para ninguém. Eles falam, mas isso não é suficiente. Você tem que falar línguas. Porque o batismo do Espírito Santo é falar em línguas. Mas, e eu perguntei para ele assim, me conta uma coisa. Quantas pessoas tem na igreja que você frequenta? Eu estou falando muito
do meu coração, hein, gente? Ele falou, tem umas 150. Eu falei, todo mundo lá é batizado com o Espírito Santo? Ele falou, sim. Eu falei, todo mundo fala línguas? Sim. E eles fazem mais o quê? Não, todo mundo fala línguas. Tá bom, mas se aqui está escrito que o dom é dado pelo Espírito, do jeito que o Espírito quer, não como a pessoa quer. É o Espírito Santo que concede conforme Ele quer. E sabe por quê? Vamos ler aqui em 1 Coríntios 12, que era uma igreja, a igreja de Coríntios, que estava usando os dons do Espírito de maneira errada. E Paulo, então, traz muitas orientações. Ele diz aqui, capítulo 12, verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E aqui, como eu falei, o dom é para aquilo que é útil para a pregação do Evangelho. Vocês sabem, eu não vou nem me demorar naquele capítulo 2 do livro de Atos, onde os apóstolos receberam o dom do Espírito Santo. E se você contar lá, as pessoas de várias nações que tinham ido para aquela festa religiosa, você vai encontrar 17 nacionalidades diferentes. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar e cada um entendeu na sua língua. Isso foi muito útil, porque as pessoas foram evangelizadas, ficaram assombradas e disseram assim, mas esses camaradas aí não são lá da Galileia? Eles tinham que estar falando naquele dialeto galileu. Como é que eles falam e a gente escuta cada um na nossa língua materna? E eu estou aqui enfatizando materna, porque língua, dom de língua, não é falar língua que ninguém conhece, gente. Está na Bíblia. É língua materna, para ser útil para aquela pessoa que é de outra nação e você quer pregar o Evangelho para ela, você vai falar em línguas porque o Espírito Santo vai te dar esse dom, porque isso é útil naquela hora. Ponto final. Desculpe aqui a franqueza e talvez a muita objetividade da questão. Como Jesus se referiu ao representante que iria enviar a seus seguidores depois da ascensão, João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Deus fez a gente para ser feliz para sempre. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que a gente viva com Ele para sempre. O Espírito Santo quer ficar conosco para sempre. Isso me encanta. A Trindade quer viver comigo para sempre. A palavra outro, aqui, vem do grego alós, que significa outro do mesmo tipo, da mesma natureza. Outro diferente é héteros. Tá? Então, Jesus está dizendo assim, eu vou mandar outro igual a mim para ficar com vocês, porque eu tenho uma tarefa para fazer lá no céu. Tarefa essa que a gente vai aprender nas próximas aulas. Por isso, o meu espírito vai ficar aqui. Eu também fico intrigado, porque tem muita gente que fala que o Espírito Santo não existe. E tomem cuidado, se você achar uma Bíblia, onde o Espírito Santo está escrito com letra minúscula, tome cuidado, tá? Porque dizem que o Espírito Santo é uma força cósmica, impessoal, que paira por aí, e quem captar, captou, quem não captar, não captou. Tá? Como se fosse uma difusão de televisão, quem tem antena para aquele canal pega, quem não tem, não pega. Mas não é assim. Veja o que a Bíblia fala. Lucas 12:12 diz que ele ensina. Atos 13:2 diz que ele fala. Romanos 8:26 diz que ele ajuda e intercede. E João 16:8 diz que ele convence. Portanto, o Espírito Santo raciocina. Tá certo?
E eu quero ler este verso de João 16:8 aqui na nossa Bíblia, por favor. Gostaria que você nos acompanhasse na leitura das passagens, não é? Porque esse projeto, Uma Nova Visão para um Novo Tempo, tenho certeza que está dando a muitas pessoas uma nova visão sobre a Bíblia. E isso já está sacramentado no nosso curso. Agora nós vamos usar a Bíblia cada vez mais, tá bem? Porque nós já acreditamos nela, ok? 16:8. Aliás, vou ler do verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E tem muita gente que se esquece desta função do Espírito Santo. Ele vai me convencer do pecado. Sabe o que é pecado? Segundo a lei, segundo a Bíblia, pecado é a transgressão da lei. Está lá na primeira carta de João. Tá? Então ele diz assim, olha, a lei existe para mostrar que você erra. E quem convence você que você está errado é o Espírito Santo. E aí, quando você vê que você está errado, você vai correr para Jesus. Porque em seguida aqui, o texto diz, ele te convence do pecado, mas te convence da justiça, a minha justiça da qual você precisa. E ele te convence do juízo, porque um dia eu vou voltar e eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Nós já estamos antecipando aqui um monte de temas, hein, gente? Estão percebendo? Graças ao trabalho do Espírito Santo. Então, ele me convence que eu erro, ele me convence que eu preciso de Jesus, e ele me convence que quando Jesus chegar, eu vou ter a minha recompensa. Quando que eu vou ter minha recompensa? Quando Jesus voltar, no juízo, está escrito aqui, tá? Vamos aprofundar isso numa outra palestra. Mais evidências da pessoalidade do Espírito, que não é nenhuma força cósmica, é a terceira pessoa da divindade. Ele tem vontade, conforme Atos 16:7. Ele fica triste, conforme Efésios 4:30. Então, se ele tem vontade, ele tem livre-arbítrio, ele tem poder de escolha, ele tem vontade disto ou daquilo. E se ele fica triste, ele tem emoções. Como é que uma força cósmica pode ter emoções? Diga para mim. Não é? Então, essa ideia de força cósmica, ela simplesmente cai por terra quando a gente analisa os textos bíblicos que falam sobre o Espírito Santo. Eu tenho aqui um triângulo, eu estou falando isso para os meus amigos da Real Visão Belém. Um triângulo onde eu tenho no topo a palavra Pai e nas duas bases de esquerda e direita o Filho e o Espírito Santo. E está escrito aqui, Deus no centro. Pai é Deus, Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Espírito Santo, o Pai não é o Filho não é o Pai e o Filho não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai e o Espírito Santo não é o Filho. Mas é um Deus só, e eu vou explicar isso de outra forma. Você tem a água na forma sólida, líquida e gasosa. Você tem um cubo de gelo, que é uma água sólida. Não dá para beber, mas ela é água. Você tem o vapor da chaleira, que é o vapor da água. Não dá para beber também, mas também é água. Então, água líquida, gelo e vapor d'água são substâncias diferentes da mesma coisa. A divindade se divide em três, por amor de você já percebeu, né? Enquanto Deus comanda o universo, Jesus veio se sacrificar aqui, e agora ele está intercedendo por nós lá junto ao Pai, e deixou seu Espírito aqui. Olha que plano legal. Por causa sua, que é assim. O tempo é formado de passado, presente e futuro, mas é um tempo só que existe, tá? E o espaço tem amplitude, extensão e altitude. E eu posso falar também do Sol. O Sol tem luz, calor e poder, mas é um Sol só, tá? Rememorando, um Deus que se divide em Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou reformular a frase. Um Deus que tem um Pai que se multiplica no Filho, que se multiplica no Espírito Santo. Tá bem?
Acho que ficou claro, não é? Jesus usou as seguintes palavras ao apresentar o Espírito Santo como uma pessoa distinta. Ele usou essas palavras: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Eu gosto muito desses versos de Jesus. E nós estamos aqui praticando o que a mãe de Jesus nos ensinou na aula passada. Vamos fazer tudo o que Jesus falar. O que ele está falando aqui? Ele está falando que quando vem o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade e vai glorificar a Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Ele me guia à verdade. O que é a verdade mesmo? João 15:26 diz que o Espírito Santo dá testemunho de Jesus e guia a verdade. Nós já aprendemos que em João 17:17 está escrito que a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. E eu quero chamar a atenção aqui dos meus amigos, que é o seguinte: quando Jesus falou essa frase, em João 17:17, naquela belíssima oração sacerdotal, pouco antes dele ser preso, e ele disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E tem gente que pega isso pela metade, sabe, gente? Porque a Bíblia a qual Jesus estava se referindo era o Antigo Testamento. O Novo Testamento não estava escrito ainda. Tá? E quando ele falou lá que o Espírito nos guia a toda a verdade, ele já está antecipando. Ele está dizendo assim, ó, toda a verdade, sabe o que quer dizer? Quer dizer a Bíblia toda. Antigo e Novo Testamento. Então eu vou dizer uma coisa para você bem dura. Se você frequenta uma igreja que fala que o Antigo Testamento caducou e diz que recebe o Espírito Santo, desculpe-me, está sendo contrário à Bíblia. Porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo chega, ele conduz a gente a toda a verdade inteira. Simples assim. Jesus é a verdade, ele falou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá certo? Então, o Espírito Santo nos leva à palavra de Deus e nos leva a Jesus. O que mais que ele faz? O Espírito guia-nos a toda a verdade. 2 Pedro 1:1, inspirou homens a escreverem a Bíblia. A gente já leu esse texto aqui, tá? Portanto, ele tem esse livre-arbítrio de guiar, inspirar os homens, e ele guia-nos ao livro que ele inspirou. Não tem coisa mais simples de entender, né? Ele inspirou homens a escreverem a Bíblia, e ele nos guia ao livro que ele inspirou. Ele não muda. Deus não muda, Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente, e o Espírito Santo também. Já imaginaram se o Espírito Santo tivesse inspirado as pessoas a escreverem esse livro e depois falarem assim, olha, eu sou o Espírito de Deus, mas metade do que eu escrevi você pode jogar fora, porque não serve mais. É isso mesmo que ensino por aí? Guia-nos a Jesus. Eu pus esse verso aqui porque eu quero que vocês pensem no que está acontecendo no mundo. O Espírito Santo guia-nos à verdade e Deus é a verdade. Ah, você vai dizer, isso é óbvio para nós, que somos religiosos. Mas o mundo aceita isso aqui? O mundo está guiado a Deus? O mundo está direcionado a Deus? Não, não está. Jesus é a verdade, Deus é a verdade e o Espírito Santo é o Espírito da verdade. A Trindade é a verdade. Percebe? Então, eu vou falar uma coisa que eu não sei se eu devia, mas eu vou. Tem religião aí que acha que Jesus não é Deus. Toma cuidado com isso, tá? Porque se a Bíblia está falando que a Trindade é a verdade, a Trindade toda faz parte da divindade. Salmo 119, 142 diz, a lei de Deus é a verdade. Então, quando chega o Espírito Santo, ele vai te guiar
para a lei de Deus, que é todo este livro aqui. Porque ele vai com detalhes. No Salmo 119 e 151 ele diz: os mandamentos de Deus são a verdade. Olha para mim. Você frequenta uma igreja que diz que não precisa mais guardar os mandamentos de Deus? E diz que lá tem o Espírito Santo? Mas se o Espírito Santo guia-nos a toda a verdade, ele vai nos guiar aos mandamentos de Deus. Percebe? A palavra de Deus completa é a verdade. Toma cuidado com quem fala que o Velho Testamento caducou e que Jesus aboliu os 10 mandamentos. Eu não acho isso na Bíblia. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ora, se os homens falaram pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem para nós, ele fala assim: leia aí o que eu inspirei os homens a escrever. É isso, o recado de Deus está aqui, é esse aqui. Tá? Muito bem. O amor de Jesus, ao deixar o Espírito Santo, é um negócio incomparável. Ele disse assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Enquanto eu não volto, o meu Espírito fica aqui. Que provisão maravilhosa. Em Filipenses 1,19 está escrito: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então a gente ora uns pelos outros. Você tem praticado isso? Então vamos falar de oração, acho que logo também, viu? E o Espírito de Jesus todos os dias quer estar conosco. Que legal isso daí. Romanos 8, 26. Olha só como é que o Espírito trabalha conosco no dia a dia, gente. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando você está falando com Deus, e às vezes a gente não sabe nem o que a gente fala, o Espírito Santo conserta tudo e manda o recado que está no nosso coração, aquelas palavras que a gente não encontrou na nossa oração, ele encontra e leva isso para Deus. Fantástico. Este é o plano de Deus para os que aceitam a Cristo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como é que é essa história aí? O Espírito Santo quer morar em mim, então o meu corpo é um templo do Espírito de Deus, que tem que estar sempre limpinho, tem que estar sempre em bom estado de conservação. Você tem conservado o seu corpo bem? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Em outra ocasião nós vamos aprofundar esse tema. Mas olha como é que o Espírito Santo é importante. Atos 5, 32. Eu quero ler esta passagem na Bíblia, porque é uma coisa que muita gente não entende. Acha que se recebeu o Espírito Santo, falou em línguas, está tudo certo. Mas aqui está dizendo assim, ó. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo é dado a quem obedece a Deus. Percebe? Obedecer. O que é esse negócio de obedecer? Eu vou dizer uma coisa para você. Lá em casa, eu obedeço minha mulher. E minha mulher me obedece. O que isso quer dizer? Isso quer dizer assim: quando eu sei que ela não gosta de alguma coisa, eu não faço. E quando eu sei que ela gosta de alguma coisa, mesmo que eu não goste, eu faço. Obedecer quer dizer amar e corresponder a esse amor com atos. É simples assim. Se ama a Deus e desobedece? Mesmo? Então, a que apelo a gente tem que atender?
Atos 7,51 fala assim: não resista ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo está falando para você ler a Bíblia, leia a Bíblia. Se o Espírito Santo está dizendo que os mandamentos são importantes, leia isso. Não entristeça o Espírito Santo. Se você desobedece, se eu desobedeço a minha mulher, ela fica triste. Se eu desobedeço a Deus, ele fica triste. Tem gente que fala que ele fica bravo e castiga, mas não é o que está escrito aqui. Aqui está escrito que quando você desobedece a Deus, ele se entristece. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não extinga o Espírito Santo. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer assim, ó, de tanto você falar não para ele, não, você fica com o coração duro, ele não entra mais. E você acaba de perder a companhia do Espírito Santo. João 15,5. João 15 é um capítulo que eu recomendo que a gente tem que ler assim, uma vez de manhã, uma vez de tarde, tá bom? Porque Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele está dizendo, eu como homem dependo do meu pai, assim como a videira depende do agricultor. E vós sois os ramos que têm que estar conectados à videira para produzirem frutos. Porque nesse verso 5 está escrito assim: sem mim nada podeis fazer. Eu gosto desse verso. E eu peço, tudo que eu tenho que fazer, eu peço para Jesus. Falo: Jesus, sem o Senhor não faço nada, então vem me ajudar aqui. Vem me ajudar a amar a minha família. Vem me ajudar a amar o meu trabalho. Porque eu creio que está escrito aqui que sem o Senhor, eu não consigo nem amar as pessoas que estão do meu lado. Tá? Faz esse exercício, essa prática. Você cozinha bem? Eu conheço um monte de gente que cozinha bem. Tem uma que mora perto da minha casa, ali com o Alfonso de Guimarães. Ela cozinha bem. E ela cozinha com amor, porque ela cozinha junto com Jesus. É muito legal isso daí, não é? Agora eu vou falar de algumas coisas que eu preciso falar, porque a gente tem que ter uma nova visão sobre isso, né? Eu vou aqui no livro de 1 João, capítulo 4, verso 1. Está escrito assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Como é que é a história? Tem espírito da verdade e tem outro tipo de espírito? Tem. Acabamos de ler que tem. Quem são os outros espíritos? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, e presta bastante atenção, porque este verso foi escrito para nós no século 21. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nos tempos em que estamos vivendo, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então temos o espírito da verdade e temos espíritos enganadores. Sabe o que faz o espírito enganador? Engana. Sabe como é que ele engana? Ele engana misturando a verdade com o erro. Vocês estão percebendo porque nós insistimos aqui sempre que você precisa saber qual é a verdade? Porque senão você vai ser enredado, como Eva o foi. Como ele tentou enredar Jesus com as tentações do deserto. Ele usou passagens bíblicas, erradamente. Então, sabe o que acontece? Às vezes a pessoa entra num lugar, está recebendo o Espírito, ele está falando isso, e fala alguma coisa que está aqui, misturado com um monte de erro. A pessoa não conhece tudo que está aqui, mas ouviu o galo cantar, e não sabe onde, e acaba acreditando. E é enganada.
Esse é o problema de hoje. Sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Quando Jesus formou a sua igreja, ele a formou da seguinte maneira. Eu estou abrindo aqui a Bíblia no Evangelho de Marcos, no último capítulo de Marcos. Jesus está se despedindo dos seus amigos e ele diz assim, do verso 15 em diante: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É isso mesmo. Deus deu poder à sua igreja através do Santo Espírito, que dá esses dons todos que Jesus falou aqui, estão listados lá em 1 Coríntios 12. Ele deu poder à sua igreja através do Espírito Santo. Mas ele também deixou uma advertência, Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, está escrito assim, eu vou ler do verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Para a nossa época. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Opa, então temos que tomar cuidado com aqueles espíritos enganadores que Paulo escreveu a Timóteo. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eles virão falando de religião. E eu mandei a minha igreja falar de mim. Esses enganadores virão falando de mim. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Vamos trazer aqui para a realidade de hoje. Uma igreja que diz que recebe o Espírito Santo, que fala em línguas, que cura pessoas. É a igreja verdadeira? Se Jesus falou: a minha igreja vai ter poder para curar, para falar em línguas e para fazer um monte de coisa. E o inimigo vem e faz a mesma coisa, e Jesus diz assim: toma cuidado. Testa o espírito, porque além do espírito da verdade, tem espíritos enganadores, que têm poder. Ah, tem poder? Tem. O livro de Coríntios, capítulo 11, verso 2, diz que Satanás tem poder até para se transformar em anjo de luz. Para enganar. Para enganar. E como é que a gente fica sabendo, então, se o espírito é de Deus ou não é? A Bíblia dá a chave. Livro de Isaías, capítulo 8. Verso 20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. O teste para saber se o Espírito é de Deus ou não, é porque ele tem que falar de acordo com a Bíblia. Então eu vou falar para você com todo carinho. Sua igreja recebe o Espírito Santo? Recebe. Guarda os mandamentos de Deus? Não. Toma cuidado. Toma cuidado. A tua igreja recebe o Espírito Santo? Recebe. Lê a Bíblia inteira? Não, o Antigo Testamento foi descartado. Toma cuidado. Não é isso que o Espírito da verdade nos ensina. Tá bem? Então, meu querido, eu vou terminar dizendo assim: o que nós aprendemos hoje? Que o Espírito Santo é Deus, ele nos revela onde a gente erra e nos ajuda a não errar mais. Ele quer habitar em nós, e esta passagem é fundamental. Essa não posso esquecer, gente.
João 14, 23. Olha que coisa linda isso aqui. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você é o templo do Espírito Santo. Você lê as palavras de Jesus, pratique-as, e ele vai vir morar no seu coração. E as pessoas vão reconhecer Deus em você. Você é o representante de Jesus aqui na terra, eu já falei isso semana passada. Então, meu amigo, esta responsabilidade gostosa de ser um cristão é mostrar ao mundo um Jesus do qual você é a boca, você é as mãos e você é os pés. Vá aonde as pessoas precisam de Jesus e elas querem ver Jesus em você. Deus te abençoe, fique com Deus. Antes de você sair, eu sei que você pode ter alguma dúvida aí na sua casa, você pode estar pensando que entendeu, precisa entender um pouco melhor. Você pode tirar essa dúvida. Por favor, escreva aí para o e-mail do Armando, está aí na sua tela, aparecendo para você, e-mail do Armando, @ymail.com.br. Ele vai ter prazer em te atender ou responder a tua dúvida. Ou também põe aqui no chat, escreve aqui nos comentários do YouTube ou do Facebook, e a equipe está monitorando isso para que essa pergunta chegue e para que você seja atendido também e receba essa resposta, tá bom? Armandinho, mas eu tenho uma pergunta aqui. Eu não tinha combinado com você. Não. Mas eu tenho uma pergunta. O Espírito Santo atua na nossa vida e a gente entendeu que a atuação de repente nem é sempre como a gente tem visto por aí. Se o sinal do Espírito Santo, se o fruto do Espírito Santo nem sempre é falar em línguas ou aquilo, a Bíblia apresenta alguma lista, alguma coisa de quem tem o Espírito, que reflexo tem na minha vida a presença do Espírito Santo? A Bíblia apresenta. Apresenta. E o que é isso? Vamos o que a Bíblia apresenta como reflexo do Espírito Santo na minha vida? Vamos ler. Falando nisso, enquanto ele acha que você já tem uma Bíblia, você já tem uma Bíblia para acompanhar o seu estudo, para ver, você percebeu que o Armando está colocando aqui o texto, mas nem sempre ele põe literalmente, ele põe a passagem para você procurar aí também e se familiarizar com o estudo, com a abertura da Bíblia. Então, se você não tem, você também pode escrever para nós, ou no canal, no nosso chat, no nosso canal de WhatsApp, no nosso grupo, ou através até aqui dos chats aqui, ou através do e-mail do professor Armando. Coloca lá um contatozinho seu para a gente entrar em contato e falar: eu preciso de uma Bíblia, para você que não tem uma Bíblia para acompanhar esses estudos. Agora, por favor, eu sei que eu te fiz uma pergunta em cima da hora, mas me ajuda a entender qual é o fruto do Espírito, o que a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus apresenta na sua vida, Armandinho. Olha, está muito simples aqui. Gálatas capítulo 5, verso 22, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então o fruto do Espírito é um pacote completo, é um kit pronto, sabe? É muito legal a gente pedir para Jesus logo no início do dia: Senhor, manda teu Santo Espírito aqui ficar comigo. E a gente não vai. Porque é o seguinte, sabe, Roger? Quando a gente está com o Espírito Santo e a gente tem que pedir isso diariamente, tem que pedir diariamente. Acordou, Senhor, anda comigo. Eu fico pensando, sempre que Jesus está perto de mim, eu acho que é muito difícil a pessoa fazer uma coisa errada, sabendo que Jesus está do lado dele. Você sabe que eu gosto desse verso e gostei que você trouxe a lembrança desse verso, porque todas essas características são características que fazem de mim uma pessoa melhor. Não é verdade? Eu andar com Jesus, eu ter o Espírito Santo da minha vida, faz de mim uma pessoa melhor. Faz de mim uma pessoa que ama mais pacífica, que tem mais paciência com os outros. Tudo isso. Quem se beneficia? Não só você, todos aos quais você entra em contato. E a sua luz brilha, você tempera como sal o ambiente, e todos que veem isso dão glória a Deus por isso. Amém. Amém. Fica aqui para orar para a gente. Eu vou convidar você para continuar conosco na próxima semana. Nós vamos continuar esse curso, vamos continuar com aulas maravilhosas, abrindo a Bíblia. Por favor, esteja conosco. E como a gente sempre ora no começo, pedindo a presença do Espírito Santo, o entendimento do Espírito Santo, hoje entendemos um pouquinho mais da atuação do Espírito Santo. Vamos também concluir pedindo o entendimento de Deus, a presença de Deus na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe. Vamos concluir com a oração do professor Armando.
Pai querido, muito obrigado porque o Senhor deixou esse livro onde a gente tira o teu plano para a nossa vida. O Senhor quer a nossa melhor versão de cada um de nós. E o Senhor nos dá o teu próprio Espírito com todo esse poder para que atue em nossa vida. E atuando em nossa vida, Senhor, com a nossa permissão, as pessoas podem ver que existe um Deus carinhoso, perdoador e que tem saudade dos seus filhos, por isso Ele logo vai voltar para nos buscar. Que cada pessoa se sinta encantada, Senhor, pelos detalhes do teu carinho, do teu amor. E que elas se sintam bem em te representar, em ser reconhecidas como cristãos, para que o teu nome seja glorificado por onde quer que passem. Cuida delas, teus santos anjos estejam com todos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado por tua companhia e até semana que vem.